E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan, e hoje a gente vai falar sobre uma mudança significativa para esse canal. O canal nasceu em 2017, quando eu tava na faculdade. Eu tenho uma dificuldade muito grande pra falar com câmeras até hoje. O objetivo do canal era eu perder esse medo também. Porém, não deu certo, essa parte aí não funcionou muito bem. O canal também vem com o objetivo de falar sobre temas que eu achasse interessante. Um desses temas que acabaram sendo um dos mais alavancadores assim do canal é a minha pansexualidade. Passei a falar sobre sexualidade, passei a falar sobre identidade de gênero. Não tenho tanta bagagem pra falar sobre isso, mas enfim, falo sobre sexualidade, sobre pansexualidade. Nesse meio eu também comecei a falar de uma coisa que eu sempre gostei muito, que eu amo de paixão, que são animações, animes, mangás, HQs. Então meio que o canal virou um pouco de tudo, desde que fosse um pouco pan, ou um pouco gay, um pouco lésbico, enfim, um pouco LGBT. Sim, eu gosto dessa identidade do canal, porém a gente tem um fator aqui que é muito interessante, é que a arte do canal, ela foi feita muito com as vozes da minha cabeça e com imagens já pré-existentes. Pedi pro meu irmão fazer um logo pra mim, e eu falei pra ele, olha, eu preciso de um logo, eu quero que seja um panda com chifre, e esse panda com chifre, ele vai ter que usar óculos e ter meu cabelo. E assim nasceu o pandicórnio do canal, tá? Fui eu, do nada, falando que era um panda com chifre, e também porque associa ao pan, da pansexualidade. E também pan, como significado da sexualidade. Gente, vai ficar cachorro latindo no fundo, tá? Como significado da sexualidade em si, a pan significa tudo. Então, meio que engloba tudo que eu quero fazer no canal, que é tipo falar sobre qualquer coisa, desde que seja relacionado a algo que eu acho interessante. Já tem muito tempo, já tem mais de um ano, eu tô querendo mudar o logo do canal, mas eu não tenho essa coragem, sabe? Eu tenho muito medo de mudar o logo do canal, porque eu sei que o logo do canal é o que faz as pessoas reconhecerem o canal, né? Não é só a thumb, é aquele símbolo do logo. Então eu tenho muito medo de mudar o logo e as pessoas não me encontrarem mais, sabe? Eu deixar de existir nesse sentido de produção. Sem falar que eu tenho um apego emocional pro Pandicórnio, porque ele existe na minha vida há muito tempo. Eu criei esse canal com ele já. A primeira coisa que eu criei, antes mesmo de criar o canal, foi o Pandicórnio. Passei um tempo ponderando, até que eu cheguei à conclusão de que nada mais tudo, nada mais pan do que a gente aceitar mudanças, né? Do que a gente fazer mudanças. E que às vezes pode parecer desconfortável, mas pode ser uma coisa muito grande, né? E aí eu resolvi chamar uma artista, colega nossa aqui, que vocês já conhecem muito bem, que é a Xavier. Já participou de vários vídeos aqui do canal, já fez vídeos aqui pro canal. Inclusive o vídeo de Seja Membro, a animação do Seja Membro, quem criou foi ela. E falei pra ela, então, eu queria mudar o logo do canal. Ela achou que eu tava doida, mas ela super topou, né? Ficou muito nervosa no começo, porque ela é um pouco insegura com as habilidades dela como artista. Só que eu falei, mano, você é a pessoa que mais faz sentido pra ir, né? Eu tenho outros colegas que são artistas, mas ninguém acompanhou tanto o lado pan quanto a Xavier. Ninguém esteve tão presente no tipo de artista, assim. Esteve tão presente na criação, nas mudanças do canal, nos momentos mais fodas do canal e nos mais baixos também, do que a Xavier. Então, assim, ela é a pessoa... Era a única pessoa que eu conseguia pensar que conseguiria fazer esse trabalho de um jeito que realmente se aprofundasse mais do que eu pudesse tocar. E eu falo isso porque eu deixei ela muito livre pra algumas artes, umas partes da arte, mas eu também fui muito sincera com coisas que eu queria. E, meu, ela conseguiu incluir coisas ali que eu não pensei, sabe? Pô, ela mesma, tipo, eu falava as coisas, ela falava, meu, eu tava querendo incluir isso, exatamente por conta disso. Eu sou muito fã de Coraline, e ela lembrou disso, e a gente jogou em 2020, se não me engano, 2018... 19 pra 20, aliás. 19 pra 20 a gente jogou a Casa da Bruxa. A Casa da Bruxa tem como um personagem constante ali, que eu peguei um carinho enorme por ele, é um gato preto, que ele fica dando conselho, e ele é o ponto de save da Casa da Bruxa. E aí isso é fazer uma linkagem, não só com o meu amor por Coraline, o meu amor por gatos, como também é fazer um link com uma das coisas que meio que hypou demais o canal também, que foram jogos 2D, porque como eu tenho labirintite eu não posso jogar jogos. Então jogos em 2D de terror especificamente, foram que moveram esse canal por bastante tempo. Então ela trouxe essa pegada, não foi uma coisa rápida, tá? A gente demorou meses pra terminar esse projeto, e eu queria apresentar pra vocês a nova arte do canal no final desse vídeo. Provavelmente se você tá vendo esse vídeo depois você já viu as artes, já tem o spoiler, mas eu vou fazer esse vídeo como uma estreia porque eu quero que a pessoa veja todo o vídeo e depois ela veja a nova arte. Então vai ser nesse sentido. E eu fiz algumas perguntas pra Xavier, que era no sentido de entender que ela pensou e colocar a resposta dela enquanto coloco os desenhos dela fazendo. Eu pedi pra ela gravar pra gente ver um pouco do processo, beleza? Inicialmente, o meu objetivo era apenas mostrar as respostas à chave às perguntas que eu mandei escritas no Whats pra ela.
Porém, como eu não ouvi as respostas ainda, eu acho que seria interessante eu escutar com vocês. Bora lá? Vai ser um react, mas eu vou permanecer mostrando tanto a arte que ela tá produzindo quanto as falas dela. Bora! Lançou quando eu te chamei pra fazer as artes. E quando a Liv me chamou pra fazer as artes, eu fiquei bem feliz, assim, em primeiro momento. Fiquei muito feliz pela confiança, né? Porque a Liv sempre deixou bem claro que acreditava muito no meu trabalho, mesmo eu não confiando tanto nas minhas artes assim. E a segundo momento eu realmente fiquei insegura. E eu acho que a Liv justamente me chamou por isso, pra me desafiar um pouco em relação a isso. Ela sempre deixou muito claro que eu deveria trabalhar com isso, que eu deveria investir, né? Sempre deixou muito claro que gostava muito das minhas artes. E aí eu acho que ela me chamou justamente pra isso, pra me desafiar, pra me tirar dessa minha zona de insegurança. E nisso eu me senti desafiada mesmo. Eu acho que foi um dos motivos que eu decidi fazer, foi eu ter me sentido desafiada. Eu queria me dar essa chance, né, de tentar algo diferente. Eu queria ter a experiência de trabalhar com prazos também, porque eu nunca tinha trabalhado desse jeito. Então, trabalhar com prazos, ideias específicas, né, de outras pessoas, no caso de clientes, né, como seria essa situação e como eu me desenvolveria dentro de uma ideia de outra pessoa, né? Eu sempre tive um problema um pouquinho, né, significativo aí em relação à criatividade. Confesso que eu não sou uma pessoa muito criativa, ou talvez eu seja, mas até hoje não foquei muito nisso. E aí eu queria saber como seria isso pra mim. E um motivo bem importante, né, um outro motivo que me fez aceitar esse desafio foi o fato de que era pra Liv. Eu acho que se fosse pra uma outra pessoa, talvez eu não teria topado assim desse jeito. Quando a Liv propôs pra mim, eu já fiquei um pouco insegura, né? Tive um pouco ali de dificuldade em aceitar. E a Liv a todo momento respeitou o meu processo, sabe? E ela já sabia dessa minha particularidade, dessa insegurança minha. Eu acho que isso fez com que o nosso trabalho fluísse de um jeito mais fácil, né? Então eu mandei alguns rascunhos para ela da arte de perfil, e a arte de perfil fluiu muito legal, ela escolheu e eu já tinha a ideia do que eu queria passar com essa arte. E aí as coisas acabaram fluindo de um jeito bem bacana. Então, assim, a Liv me respeitou como artista, né, como pessoa, ciente das minhas, assim, inseguranças, respeitou meu tempo. Eu acho que se não tivesse sido pra ela, talvez não teria acontecido. A segunda pergunta é o que me inspirou na hora de fazer as artes. E o que me inspirou na hora de fazer as artes, eu acho que foi todo o conteúdo do canal e a pessoa da Liv, né? Eu já tive o prazer de conhecer a Liv pessoalmente, já conversa há bastante tempo. E aí na arte de perfil eu queria representar um pouco disso, dessa energia da Liv e do canal. Então a primeira coisa que me veio em mente é que tem que ser alegre, colorida, né, para passar um pouco dessa mensagem. E aí eu queria colocar alguns componentes também na arte de perfil, só que ia ficar muito poluída se eu colocasse tudo. Então eu escolhi alguns ali que resumisse um pouco tudo aquilo que eu queria colocar. Então coloquei um controlinho, coloquei o headset, coloquei a touca, que não podia faltar. Eu acho que essa foi uma das poucas especificações assim da Liv. Coloquei a touca ali do Punchcorn. E pra arte de perfil eu acho que as coisas fluíram um pouco mais fáceis. Então eu já tinha em mente o que eu queria, e aí as coisas foram um pouco mais tranquilas. E quando a Liv me propôs esse desafio, já rascunhei a arte de perfil, mandei alguns rascunhos pra ela. Ela topou, eu comecei a fazer e eu acho que em um fim de semana eu já consegui terminar tudo. E a terceira pergunta é como eu me senti quando eu terminei as duas artes. Bom, quando eu terminei a arte, né, a arte de perfil que veio primeiro, ela fluiu de um jeito mais fácil, eu fiquei bem feliz e me deu um gás para começar a capa, né? Então eu acho que foi esse gás que não me fez desistir no meio do processo. Eu ter terminado a arte de perfil, a Liv ter gostado, ter ficado legal. Aí quando eu trombei com o desafio da capa, eu fiquei assim um pouco angustiada, um pouco insegura. Só que o gás que eu tinha sentido
quando eu terminei a arte de perfil, me fez querer continuar e principalmente trazer algo legal para a Liv. A arte de capa, como eu comentei, foi bem mais desafiadora. E quando eu consegui finalmente desenvolver uma ideia legal e terminar e ver que o negócio tava ficando do jeito que a gente gostaria que ficasse, foi assim, recompensante de verdade, sabe? Eu acho que a gente como artista, a gente se coloca pra baixo, se compara o tempo todo, e se a gente não tirar a mente disso e só fazer algo, a gente fica nisso por muito tempo, isso acaba minando, né, as nossas confianças. Então, assim, ter terminado a arte de capa ali, conseguido entregar, ter feito até uma arte bônus pra Liv, eu acho que isso foi realmente recompensante pra mim, porque eu senti que eu consegui, sabe? Eu superei algo que me travava e que era muito incômodo pra mim. Eu não sabia como sair disso e a Liv me mostrou o caminho, que era fazendo, né? Tava óbvio aqui pra mim o tempo todo e eu não via isso. Então, eu realmente me sinto muito gratificada, sabe? É gratificante ver o seu trabalho completo, ver que as pessoas estão gostando, né? E muito feliz também por ter tido alguém que confiou no meu trabalho, que sabia de tudo isso e quis me dar um empurrão. Então, nossa, sem palavras para descrever essa experiência. Já a arte de capa, ela foi um pouco mais complicada. Conversei com a Liv sobre o que ela estava pensando, só que aí a Liv deixou bem aberto, né? Me deu alguns temas ali, algumas sugestões. Só que como eu comentei, a Liv me respeita muito como artista, e eu acho isso muito legal e me deu bastante liberdade para trabalhar. E aí eu comecei a pensar, né? O que eu queria passar com aquela arte de capa. Eu e a Liv, a gente já tinha uma ideia do que a gente queria ali, só que eu tentei desenvolver algumas coisas diferentes também para dar algumas opções, pra gente ter uma visão um pouco mais ampla do que poderia ficar legal e tudo mais, né? E aí nesse tempo eu demorei um pouco para desenvolver, sinto que me deu um bloqueiozinho criativo. Só que no final de tudo eu voltei a conversar com a Liv e a gente voltou para a ideia inicial. E aí eu comecei a desenvolver, né, essa ideia em cima de algumas artes que eu já tinha, alguns rascunhos que eu já tinha, a gente já fez algo parecido. Então eu comecei a desenvolver em cima do que a gente já tinha, do material que a gente já tinha. E pra capa a gente queria passar um pouco mais daquela aura do início do canal, né? Então ali fazia muito gameplay de jogo de terror. Eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que tá claro, né? Que a Liv adora terror. E aí a gente queria passar um pouco dessa aura. E eu confesso que a capa foi bem mais desafiadora, só que bem mais recompensante, sabe? Todo o processo de deixar de lado essas minhas inseguranças e tentar ser um pouco mais criativa na hora de fazer alguma coisa. E aí a Liv estava o tempo todo disponível e validando o meu trabalho, vendo se estava legal ou não, e eu acho que isso me ajudou muito. Por isso que eu falo que talvez se não fosse pra Liv não aconteceria. Eu acho que por ela já saber dessas minhas particularidades, trabalhou com isso muito bem, me ajudou em todo o processo. E aí no final eu acho que eu gostei bastante do resultado, né? Bem, agora que vocês viram todo o resumo de como foi o processo criativo dos últimos 2 meses e meio, eu queria apresentar pra vocês as novas artes do canal. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a foto de perfil, que é essa. Ela ficou super legal, inclusive já fiz uma camisa da foto. Se vocês quiserem, algum dia a gente cria uma lojinha, tá? Aí vocês jogam nos comentários se vocês querem. É a foto de capa. E a foto de capa, a gente tem um desafio pra vocês. Na verdade, eu ia até mostrar, mas eu resolvi não mostrar aqui. Vai no perfil e olha a foto de capa. Tem muitos easter eggs. Eu quero que vocês venham aqui nos comentários depois e digam o que vocês identificaram que tem a ver com o canal, que tem na foto de capa. E tudo isso vai ser muito importante pra mim. A gente pode até fazer um vídeo, assim, não um jogo de 7 erros, né? Mas tipo um jogo de 7 acertos. Quantas coisas vocês conseguem identificar na foto de capa nova do canal. E é isso, pandinhas. Obrigado por assistir até aqui. Eu queria agradecer muito a todos que acompanham o canal há tanto tempo. Queria muito agradecer a Xavier. Por mais que ela tenha dito, assim, que talvez ela se sentisse insegura, não existe artista que poderia ter feito esse trabalho melhor do que ela. E eu não falo só pela arte em si, eu falo pelo conhecimento. Xavier acompanha esse canal há muitos anos, desde que eu comecei a falar de Uru muitos anos atrás. E ainda assim, ela consegue se recordar de coisas que nem eu tava pensando. Então assim, foi muito importante a participação da Xavier, ela ter topado. Xavi, muito obrigada, você foi
maravilhosa, foi incrível. E sim, eu acho a Chave uma artista excepcional, acho que ela deveria perder esse bloqueio e começar a trabalhar com arte mesmo, ativamente. E é isso, cara. Joguem nos comentários o que vocês acharam das artes, joga aí nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação, de toda essa mudança do canal. Vão sentir falta do Pandinha? Eu vou sentir falta do Pandinha. Mas é como eu disse no começo do vídeo, o Panda não era nosso, de fato. Ele era emprestado e já tá na hora de devolver, né? E agora a gente tem uma arte que é só nossa. E eu queria agradecer muito vocês, porque se não tivesse tido esse canal por tanto tempo, se não tivéssemos passado pelos momentos de jogos de terror, de Yuri, de sexualidade, se a gente não tivesse passado por tudo isso, a gente não teria esse logo hoje, a gente não teria toda essa bagagem pra fazer esse canal hoje. Eu recebi um e-mail do YouTube falando que eu postei 640 e poucos vídeos já nesse canal, então assim, são muitos anos de muito conteúdo. É muita bagagem, é muita coisa, é muita história. E é isso, pandinhas, obrigada. Se você puder apoiar o canal, seja membro, ser membro é bem baratinho, R$2,99, se apoia esse canal aqui que tá lutando pra sobreviver. Você também pode mandar um pix pra pixladopan@gmail.com e obviamente as redes sociais da Xavier vão estar aqui na descrição. E eu espero que vocês sigam, tá? E acompanhem o nosso trabalho. Segue o Lado do Pan também. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.